Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre ângulo de posição e espessura de cavacos. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também de deixar algum comentário aqui relativo ao vídeo ou alguma dúvida. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já mencionado, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também de comentar aqui no canal. Eu leio todos os comentários. Vamos começar falando então sobre o ângulo de posição. O ângulo de posição pode ser visto nos catálogos com a sigla KAPR. Ele é o ângulo entre a aresta de corte principal da pastilha e a superfície da peça. O ângulo de posição afeta a espessura dos cavacos, forças de corte e vida útil da ferramenta. Os ângulos de posição mais comuns são 90 graus, 45 graus, 10 graus e os de pastilhas redondas. Quando diminuir o ângulo de posição, a espessura dos cavacos diminui para uma determinada faixa de avanço. Esse efeito de afinamento dos cavacos distribui a quantidade de material sobre uma parte maior da aresta de corte. Os ângulos de posição menores também propiciam uma entrada mais gradual no corte, reduzindo a pressão radial e protegendo a aresta de corte. Porém, as forças axiais mais altas aumentam a pressão sobre a peça. Vamos falar então sobre cada ângulo a partir de agora. Primeiramente, fresamento com ângulo de posição de 90 graus. A principal área de aplicação para uma fresa de 90 graus é o fresamento de cantos a 90 graus. Uma fresa de 90 graus gera principalmente forças radiais na direção do avanço. Isso significa que a superfície a ser usinada não será exposta a alta pressão axial, o que é vantajoso para o fresamento de peças com estruturas fracas ou paredes finas, e em casos de fixação instável também. O fresamento com ângulo de posição de 45 graus. Uma fresa de 45 graus é a opção de uso geral para faceamento. Ela gera forças de corte radiais e axiais bem equilibradas, o que exige menos potência da máquina. Esse tipo de fresa é especialmente adequado para fresamento em materiais com cavacos curtos, que se dissipam com facilidade se as forças radiais excessivas agirem na quantidade de material gradualmente reduzida deixada no final de um corte. A entrada suave em cortes limita a tendência à vibração quando realizar o fresamento com longos balanços ou acoplamentos e porta-ferramentas menores e mais fracos. A formação de cavacos mais finos permite alta produtividade em muitas aplicações, porque há a oportunidade de aumentar o avanço da mesa e manter a carga sobre a aresta de corte moderada. Agora o fresamento com ângulo de posição de 60 até 75 graus. Esses tipos de fresas são para faceamento com finalidades especiais que oferecem uma profundidade de corte maiores se comparado às fresas de faceamento de escolha geral. As forças axiais são mais baixas se comparados às fresas de facear de 45 graus e a resistência da aresta é melhor comparada a uma fresa de 90 graus. Fresamento com ângulo de posição de 10 graus. Um ângulo de posição de 10 graus é usado em fresas de alto avanço e de fresamento em mergulho. Um cavaco fino é gerado para permitir avanços muito altos por dente, em profundidades pequenas e, consequentemente, para avanços extremos da mesa. A força de corte axial dominante é direcionada para o fuso e o estabiliza. Isto é favorável para setups longos e fracos, porque limita a tendência à vibração. Esse tipo de fresa é eficiente para a usinagem de furos usando 3 eixos, fresamento em mergulho de cavidades ou quando for necessário usar uma fresa externa. Ela é muito boa para produtividade também, pois ela trabalha muito rápido, tirando pouco material. Para ver o custo-benefício dessa fresa, você deve calcular o quanto de material ela retira por minuto. Se o montante for maior do que uma fresa, por exemplo, a 90 graus, então seria mais vantajoso usar este método. Fresamento com pastilhas redondas ou fresa com um raio de canto maior. Uma fresa de pastilha redonda é para fresamento em geral e é eficiente para operações de desbaste. O raio do canto fornece uma aresta de corte muito resistente, adequada para altas faixas de avanço da mesa porque cavacos mais finos são gerados ao longo da aresta de corte longa. O efeito de afinamento dos cavacos torna essas fresas adequadas para usinagem de titânio e ligas resistentes ao calor. Dependendo das variações de profundidade de corte, o ângulo de posição muda de 0 até 90 graus. Altere a direção da força de corte junto com o raio da aresta e, consequentemente, a pressão resultante durante a operação de fresamento. Esses são os principais ângulos de posição e a escolha de uso vai depender muito do seu processo. Vamos falar agora sobre a espessura máxima do cavaco no fresamento. A espessura máxima do cavaco é o parâmetro mais importante para alcançar um processo de fresamento produtivo e confiável. O corte eficiente ocorrerá somente quando o valor da
espessura máxima do cavaco corresponder corretamente à fresa em uso. Um cavaco fino com um valor de espessura médio do cavaco muito baixo é a causa mais comum do desempenho ruim e resulta em baixa produtividade. Isso pode afetar negativamente a vida útil da ferramenta e a formação de cavacos. Um valor de espessura máximo do cavaco muito alto sobrecarregará a aresta de corte e poderá causar a quebra. O afinamento do cavaco permite maior avanço. Devido ao efeito de afinamento dos cavacos, o avanço por dente pode ser aumentado nas 3 situações a seguir. Primeiro, usar arestas retas com ângulos de posição inferiores a 90 graus. Segundo, usar pastilhas redondas ou pastilhas com raio grande em profundidade de corte menores. E terceiro, fresamento periférico em um contato radial pequeno. Vamos ver agora o cálculo da espessura de cavacos para pastilhas com aresta reta. Com fresas a 90 graus, o avanço por dente é igual à espessura máxima dos cavacos. Ao diminuir o ângulo de posição, aumente o avanço por dente para assegurar que a espessura dos cavacos seja mantida. É como segue a imagem. Na esquerda vemos que a espessura média do cavaco, que seria o HEX, é igual a FZ, que é o avanço por dente. O AP é a profundidade de corte. Perceba que quando o ângulo de posição, o KAPR, é de 45 graus, você precisará aumentar o avanço por dente, o FZ, para manter o HEX, que é a espessura média de cavacos, igual àquela que seria com 90 graus. E o mesmo acontece com as ferramentas de ângulos de 10 graus, que seriam aquelas de avanço rápido. Você precisa aumentar o avanço ainda mais para manter a espessura de cavacos ideal. Perceba também que conforme você for aumentando o ângulo, você vai diminuindo o AP, a profundidade de corte, para poder aumentar o avanço. Vamos a um exemplo. Se a espessura máxima do cavaco é igual a 0,1 milímetros e o ângulo de posição, KPR, neste caso é igual a 45 graus, o avanço por dente recomendado é 1,4 vezes 0,1, que seria igual a 0,14 milímetros por dente de avanço. Este 1,4 é o fator de modificação, que está nesta tabela que vai aparecer para você agora. O fator de modificação para 90, 75 graus é 1, para 65 graus é 1,1, 45 graus 1,4, como vimos no exemplo, e para 10 graus 5,8, bem maior que os outros, né? E ali a gente pode ver o resultado para diferentes tipos de espessuras de cavacos: mínimo 0,1, início 0,15 e máximo 0,2. Veja quanto você pode aumentar o avanço por dente na fresa de alto avanço com 10 graus. Isso é possível porque os cavacos girados são 6 vezes mais finos. Veja na animação o efeito do afinamento dos cavacos conforme o ângulo. 90 graus, a espessura média do cavaco é igual ao avanço. A 45 graus, a espessura média do cavaco é 0,7 o avanço por dente. E a 10 graus, a espessura média do cavaco é igual a 0,17 do avanço por dente. Quanto maior o avanço, maior a espessura do cavaco. Vamos agora falar sobre o cálculo da espessura dos cavacos para fresas com pastilhas com raio e pastilhas redondas. A espessura do cavaco varia com as pastilhas redondas e depende do ângulo de posição. Com baixas relações de profundidade de corte pelo diâmetro da pastilha, o avanço pode ser consideravelmente aumentado para gerar cavacos com a espessura desejada. O melhor desempenho é alcançado quando o ângulo de posição permanece abaixo de 60 graus e com uma profundidade de corte que não exceda 25% do diâmetro da pastilha. Para profundidades de corte maiores, é mais vantajoso usar uma pastilha quadrada de 45 graus. As pastilhas redondas têm uma espessura máxima dos cavacos mais alta que as soluções com aresta reta, devido à forma mais resistente da pastilha e o comprimento de corte mais longo. Na imagem vemos a ilustração de uma pastilha redonda no corte, com um ângulo de posição menor que 60 graus, o AP pode ser 25% do diâmetro da pastilha e não pode exceder esse valor. Na próxima imagem vemos o cálculo para chegar ao ângulo de posição ideal para a espessura do cavaco, sendo que o ângulo de posição é igual a 0,5 do diâmetro menos o AP dividido por 0,5 do diâmetro. Também temos o cálculo para chegar ao avanço por dente ideal e também descobrir a espessura média do cavaco, sendo que FZ é o avanço por dente e HEX é a espessura média do cavaco. Podemos fazer um vídeo especificamente falando sobre esses tipos de cálculos. As pastilhas redondas são inigualáveis porque a espessura dos cavacos muda com base na profundidade de corte. Portanto, em profundidades de corte menores, você precisa aumentar o avanço para assegurar a espessura correta dos cavacos. Veja só interessante essa animação. A espessura máxima do cavaco pode ser obtida até metade do diâmetro da pastilha. E quanto menor o AP, menor é a espessura média do cavaco. E também menor a espessura máxima do cavaco. Quanto maior o avanço por dente, maior a espessura do cavaco. Nesses dois
comparativos temos que com uma profundidade de corte menor, você consegue trabalhar com um avanço maior, que é a imagem da direita. Na imagem da esquerda, você trabalha com um avanço menor, porém com uma profundidade de corte maior. Em ambos os casos, você mantém a espessura de cavaco. Cálculo de espessura dos cavacos para fresamento periférico. O valor máximo da espessura de cavaco varia de acordo com o diâmetro da fresa e contato de trabalho e a imersão radial de uma fresa. Quando for inferior a 50%, a espessura máxima dos cavacos é reduzida em relação ao avanço por dente. O avanço pode ser aumentado pelo valor de modificação na tabela que aparecerá na sua tela, dependendo da relação do diâmetro e largura de corte. Esta é a imagem, a tabela. Com uma relação da largura do diâmetro de corte entre 50% e 100%, temos um fator de modificação de 1. Para conseguir a relação da largura do diâmetro de corte, basta pegar apenas a largura de corte e dividir pelo diâmetro. Então, como mostra a tabela, para uma relação de 50% a 100%, o fator de modificação é 1. Então temos que a espessura mínima do cavaco é 0.1, iniciando em 0.15 e tendo o seu ápice em 0.2, e assim por diante. Mais uma vez, temos um vídeo um pouquinho mais complexo, mas se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu estarei revisando e também respondendo a qualquer dúvida. E se quiser falar especificamente de algum cálculo exclusivo aqui, a gente pode criar um vídeo e colocar aqui também para vocês entenderem um pouquinho melhor. No mais, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal e também de divulgar para seus amigos. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.